Olá, bom dia, bom domingo para você que está acompanhando a programação da TV Paranaíba. Nós estamos iniciando o Política Cruzada, um espaço reservado para discutir política de uma forma que você entende. Hoje nós vamos discutir as políticas voltadas para a saúde e principalmente as ações que a Justiça, o Ministério Público, tanto federal quanto estadual, estão desempenhando para melhorar este cenário nosso. Não é segredo para ninguém que a saúde vem vivendo um momento ruim nos últimos 10 anos. Nos últimos 5, a situação se agravou. Mas, no ano passado e neste início de ano, a situação está muito difícil no município de Uberlândia. Só para a gente lembrar um pouco o panorama, os salários dos trabalhadores da saúde, principalmente das organizações sociais que prestam serviço para o município na área de saúde, esses salários estão atrasados, por exemplo, no mês de dezembro. Parte do 13º também. Mas não é só essa parte de funcionários, não. Nós estamos falando de unidades que não têm estrutura necessária para atender os pacientes, como as UAIs. E os 2 hospitais que nós temos na cidade são hospitais públicos, o Hospital Federal, da UFO, o Hospital de Clínicas, e o Hospital Municipal estão com leitos fechados. Para discutir esse assunto, nós estamos recebendo hoje duas autoridades ligadas à área do Ministério Público. Do Ministério Público Federal, o doutor Kleber Eustáquio, bom dia, seja bem-vindo, doutor, tudo bem? E do Ministério Público Estadual, o doutor Lúcio Flávio, bom dia, seja bem-vindo. Bom, chamei os dois aqui para a gente fazer esse bate-papo, porque há muito os dois são conhecedores do cenário do município, em relação às UAIs, ao Hospital Municipal, a falta de recursos para pagar os servidores, as greves que os servidores já fizeram com relação a essa dificuldade de trabalho, local de trabalho está muito ruim, falta de pagamento. E na ponta disso tudo tem a população que precisa do serviço. Os dados que nós já obtivemos, os dois convidados já trouxeram para a gente. Só para você ter uma ideia, o doutor Lúcio Flávio já moveu mais de 1.600 ações, aproximadamente 1.600 ações na área da saúde, né, doutor? Só para buscar um atendimento. Né? Em andamento. E como é que está essa questão, doutor? Desse total, o senhor já conseguiu alguma coisa com o município para poder gerar atendimento, transferência para a UTI, internação em hospital particular, enfim, como é que está o andamento dessas 1.600 ações? Bom, Rick, isso aqui é quase que uma questão cíclica, né? Eu acho que o Ministério Público é um termômetro, porque quando a saúde, especificamente que nós estamos falando, quando ela vai mal, ela não está funcionando, o Ministério Público é mais acionado. Então, houve nos últimos 4 anos uma inversão, porque antes nós tínhamos muitos procedimentos de acompanhamento de fila de cardiologia, fila de ortopedia, então nós fazíamos um acompanhamento preventivo. Para evitar que se agravasse. Né? E que, infelizmente, inverteu com ações. Quando o diálogo tornou-se mais difícil, então a população ela reconhece no Ministério Público aquela instituição que ela vai à procura de ajuda para seus direitos. É praticamente o último recurso. Se o Ministério Público falhar, ele não tem outra saída praticamente. Olha, eu acho que a população ela passou a confiar no Ministério Público, tá? E é uma instituição que tem dado resposta para a sociedade brasileira, né, a nível nacional, em diversos segmentos. Mas, especificamente na saúde, a população se acostumou a ter no Ministério Público um seu defensor. Então, quando ela não encontra uma saída, uma questão de internação, a questão de exame, questão de medicamentos, então ela procura o Ministério Público. Logicamente, a gente tenta resolver administrativamente para evitar a ação, porque na área da saúde, eu acho que a última coisa que a gente tem que pensar é em judicializar. Né? Eu costumo falar que a judicialização é quase que uma declaração da sua incompetência de ter tentado e ter conseguido resolver administrativamente. Então, a saúde tem que ser rápido. Né? Agora, quando você não consegue um diálogo, quando você não consegue êxito nessa questão administrativa, aí sim você tem que judicializar. Doutor Kleber, o senhor também citou que tem mais de 1.000 ações encaminhadas buscando contra o município, o Estado e a União, às vezes contra um só, às vezes os 3, né? Buscando medidas para tentar desafogar esse sistema que está difícil. Como é que está o andamento dessas ações lá na Procuradoria da República, ou melhor, agora na Justiça, né? Porque quando o senhor já encaminha na Justiça Federal, como é que está o andamento dessas ações e a que o senhor atribui essa dificuldade toda de ter que
partir para algo que já é muito difícil, como o doutor Lúcio acabou de dizer. A ação já é quando a negociação não dá mais, não tem mais jeito, né? A que o senhor atribui isso e como é que está o andamento das ações do senhor? Eu devo ter avisado mais de 1000 ações. E as pessoas que nos procuram precisam de quê? Normalmente de um leito de UTI. Eu ingresso com essas ações e em alguns casos eu tenho tido sucesso. Outros não. Por quê? Não há vaga. Se você quer levar um paciente para uma UTI de nível terciário, no caso de Uberlândia, a UFO é que poderia dispor dessa UTI. Hoje tem 30 leitos de UTI adulto em Uberlândia para atender mais de 1 milhão de pessoas. Então, realmente, eu tenho uma decisão judicial e não consigo que ela seja cumprida. Não basta mais o juiz ordenar que faça. Muitas vezes eu já tenho uma sentença, o processo está no tribunal, julgando um recurso de apelação do município, do estado, da União. Eu entro com o cumprimento aqui, porque a decisão não foi cumprida, não está sendo cumprida. Então eu tenho assim já algumas centenas de cumprimento provisório de sentença. Em razão dessa dificuldade de se ter um leito de UTI em Uberlândia. Se a gente levar em consideração, e aí os dois fiquem à vontade para irem se revezando nas respostas, Uberlândia, no número lá do IBGE, que é lá de 2010, né, já tem 7 anos isso, a cidade tem 650 mil habitantes. Se nós levarmos em consideração o crescimento vegetativo, o crescimento, né, da populacional, mais a quantidade de estudantes que vem a Uberlândia sempre, nós podemos dizer que esse número seguramente passaria dos 800 mil habitantes, talvez 850 mil habitantes aí, com essa população que é flutuante aqui. Pelos números do Conselho Federal de Medicina, pelos números do Ministério da Saúde, Uberlândia deveria ter algo entre 1.800 e 2.000 leitos de internação públicos. Desse total, algo em torno de 10% deveriam ser de UTI. Então, 2.000 leitos de internação, 1.800 seriam tradicionais, de convencionais, de internação comum, e 200 de UTI. Hoje, se nós fizermos uma conta rápida, são 30 do HC, que nem sempre pode receber os 30, às vezes fecha alguma coisa por causa de contaminação. Que são destinados para pacientes de alta complexidade. Só de alta complexidade, exatamente. Muito bem lembrado, doutor. Nós temos mais outros 30 de adulto no municipal. Nós não estamos levando em consideração os infantis, os neonatais, não. Né? E mais, talvez, aí, uns 10 conveniados na rede particular aqui de Uberlândia. Então, nós estamos falando em 80, no máximo 80 leitos de UTI. Nós temos um déficit de 120 leitos, pelo menos. E aí, qual seria a solução? Henrique, se nós olharmos a questão da saúde em Uberlândia nos últimos anos, nos últimos 20 anos, qual que foi o investimento que houve aqui em Uberlândia? O hospital Só o hospital municipal. Então, acreditava-se que a UFO daria conta para o resto da vida. E é uma verdade, porque a cidade cresceu, a região cresceu. Então, as demandas elas só têm aumentado. Né? E aí são situações também, por exemplo, a população com essa crise, não consegue pagar um plano particular, ela vai cair na rede de saúde. E a questão do IPSENG, também que não tem um hospital aqui, que é o convênio com o Madrecor, ele terminou, ela também cai na rede. Então, ela aumenta toda a procura de leitos da rede pública. Então, não houve um investimento, não houve dos governantes nesses últimos anos, a não ser o hospital municipal, né? Nenhum investimento nessa questão de leitos, praticamente. Então, tem um hospital, às vezes faz um convênio com um determinado hospital, mas é um hospital particular, né? E essa é a nossa luta, porque, como o Dr. Kleber disse, às vezes você tem uma decisão judicial, mas o leito ele não existe. Né? Então, às vezes tem 5 pacientes, 10 pacientes para uma vaga de UTI. Então, é essa dificuldade que é enfrentada diariamente. Como é que o município recebe esse trabalho de vocês? Porque eu já ouvi de prefeitos anteriores, e até mesmo do atual, quando da outra vez foi prefeito, de que às vezes o Ministério Público extrapolava um pouco o trabalho, fazendo com que uma fila fosse furada. Há uma fila, uma regulação, então vamos pensar que tenha 30 pacientes esperando uma UTI.
Alguém lá na 15ª colocação conseguiu uma decisão judicial e teria automaticamente que passar na frente de todos. E como não teria a vaga, o município teria que pagar no hospital conveniado, aí ficaria o dobro do preço. Ele alegava que não poderia fazer isso porque senão seria um custo dobrado, faltaria dinheiro para atender quem estava na fila. Como é que os prefeitos, e aí eu não estou falando só de Uberlândia não, estou falando da região de modo geral. A visão jurídica não é a mesma da visão médica. Então, essa lista de espera, não deveria existir uma lista de espera que hoje virou uma lista de espera para a morte. Para a morte. O que acontece hoje? Toda pessoa que tem algum tipo de problema de saúde é levada para as UAIs. Se for uma pessoa idosa, com mais de 60 anos, ela não é prioridade sob o ponto de vista médico. Não é. Por que, doutor, que não é? Porque, veja bem, se tem um paciente com 70 anos que precisa de uma UTI e você tem um rapaz de 20, a probabilidade de salvar o de 20 é maior do que salvar o de 70. Exatamente. Por isso que se prioriza a UTI para o de 20. Isso é o que acontece. É a visão médica. Mas a justiça não entende dessa forma, tem que priorizar os dois. O certo é realmente priorizar os menos dois. O idoso, pelo menos, né? Essa é a visão jurídica, né? Agora, quem é que vai ocupar efetivamente a vaga que está disponível no UTI? Quem vai decidir é o médico. Não é, mesmo que haja uma decisão judicial, o médico ele vai avaliar aquele paciente e vai saber se tem condições de realmente ser encaminhado para a UTI, ou seja, se tem condições de ser tratado. O senhor tocou num ponto fundamental. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, acredito que há mais ou menos 6 meses, tomou uma decisão de criar uma junta médica que pudesse trabalhar junto com o corpo técnico que trabalha com os desembargadores, para conceder medicamentos que são considerados de alto custo, né? Porque eles entendem que quando um laboratório coloca um medicamento no mercado, ele coloca um preço muito alto e às vezes o médico recomenda esse medicamento e aí vai custar muito caro, sendo que tem um similar no mercado. Então criou uma junta médica para trabalhar junto com o corpo técnico que fica junto ao desembargador, para dizer, olha, pode substituir por aquele, pode fazer isso. Poderia se criar algo semelhante quando o assunto fosse UTI no município? Com relação à UTI, é muito difícil. É difícil. A questão de UTI, é lógico assim, hoje é mais segurança para um médico menos experiente ele avaliar e pedir a lei do UTI. Agora, isso nós já tentamos, até com o atual secretário, talvez assim, criar uma junta de médicos com mais experiência ou intensivistas, né, que fizesse uma avaliação se poderia buscar-se uma alternativa, né, ou ele teria como fazer outro procedimento sem ser necessariamente UTI. Porque tem muitos casos que também há um pouco de indicação errada, né? Então, sim, até pelas condições, porque se o paciente está na UAI e aí no aspecto técnico, não, hoje a UAI não é hospital, ela não foi criada para ser hospital. Na verdade, não poderia ter ninguém internado em UAI. Pelas normas técnicas, jamais, né? Então, logicamente, se ele está no UAI, que não é o local adequado, né, que às vezes não tem sequer medicamento adequado, então o médico tem que pedir a transferência. Mas às vezes, se o paciente estivesse em um leito, não necessariamente UTI, em um hospital devido, né, um hospital realmente criado com essa finalidade, ele não precisaria de UTI. Seria um cuidado melhor, né? Vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer um intervalo para tomar um gole d'água e a gente volta já já, não saia daí.